galerinha do mal, meu nome é Pablo Sá, sou professor de História aqui do Cursinho Destaque e estamos com esse projeto belíssimo chamado Enem em Destaque para trabalhar os melhores assuntos ou os assuntos que mais caem no Enem. O assunto em destaque dessa aula vai ser República Oligárquica, período da história do Brasil que começa em 1894 e vai até 1930. Então, antes de trabalhar esse conceito de República Oligárquica, o que foi a República Oligárquica, é muito importante que você saiba primeiro o básico sobre a República. Lembre que a República é proclamada com um golpe militar articulado em 15 de novembro de 1889 por um carinha chamado Marechal Deodoro da Fonseca. Mas lembrem, não foi só ele que articulou o golpe. Quando você pensa no golpe que foi articulado em 15 de novembro, nós temos 3 setores que participaram da proclamação da República. Primeiro setor, os militares, segundo setor, os cafeicultores e terceiro setor, a classe média brasileira. E lembrem que, historicamente, de uma perspectiva cronológica, nós dividimos a República, em várias fases, em 5 fases no total. Mas que essa primeira fase nós chamamos de Primeira República, ou República Velha, que vai de 89 a 1930. E esse, chamado República Velha, nós dividimos em 3 subfases. Governo Provisório, República da Espada e República Oligárquica. O que nós vamos tratar aqui é um assunto que cai demais no Enem, que é a República Oligárquica. Primeiro ponto. Quando nós falamos em República Oligárquica, o conceito de oligarquia significa governo de poucos. Então, por que é que esse período foi chamado de República Oligárquica? Cara, simples demais. Porque é um período em que os cafeicultores vão controlar a política nacional. Os cafeicultores, principalmente de São Paulo e de Minas Gerais. Certo? E quando você pensar na República Oligárquica, não tem como você desviar seu olhar do aspecto político. E nesse aspecto político, vamos lembrar alguns conceitos básicos. Campos Salles, quando ele assume a presidência do Brasil, ele vai fazer uma fala muito importante e ele vai chamar, para poder governar, é importante o apoio ao Congresso Nacional. E é ele que inicia uma prática que nós vamos chamar de política dos governadores, mas que ele não chama de política dos governadores. Ele vai chamar de política dos estados. E o que foi essa política dos estados? Simplesmente vai ser uma política de apoio recíproco entre o governo federal, as oligarquias estaduais e os coronéis, como vocês estão vendo aqui no gráfico, aqui abaixo, certo? A chamada essa pirâmide de apoio de recíproco, onde o governo federal apoia as oligarquias estaduais, mandando verba. Essas oligarquias estaduais, que são aquela elite que controla o poder do Estado, ao receber essa verba, vai apoiar os coronéis que exercem o poder local, certo? E esses coronéis que exercem o poder local, ao receber o apoio, também vão ter que dar apoio. Como? A partir de votos. E como é que essas oligarquias estaduais vão apoiar o governo federal? Elegendo deputados e senadores que apoiam o governo federal. Lembrem e olhem, façam analogia entre passado e presente, percebam que essas práticas elas ainda persistem. Segundo ponto, eu não posso falar da política dos governadores também sem falar da base dessa política dos governadores, que é o coronelismo. Lembre que o coronel, ele geralmente é ou um latifundiário, mas também ele pode ser um grande comerciante. De um jeito ou outro, você tem que lembrar, é um cara que exerce influência naquela região. Certo? E lembrem também que o poder do coronel geralmente ele está atrelado ao voto. Quanto mais votos esse coronel tem, maior o poder dele perante as oligarquias estaduais, porque maior o poder de barganha esse cara tem. Então, quando você fala do coronelismo, outro conceito muito importante que é o voto de cabresto, que é essa manipulação do voto. Lembre que essa manipulação do voto ela pode acontecer de 2 formas. Primeira forma, pela via clientelística. Lembre que esse conceito você viu lá em Roma, os clientes lá de Roma. E que esse conceito do clientelismo lá de Roma chega até o Brasil, que a gente vai chamar de clientelismo. O que é? Clientelismo é a troca de favor. É uma mão lava a outra. É aquele cara que, em troca do apoio que o coronel dá a ele, da assistência que o coronel dá a ele vota no candidato coronel. Ponto entre passado e presente novamente. Lembre que essas práticas elas ainda persistem, de forma um pouco diferente, mas ainda persistem. Essa relação do coronel com o eleitorado, ela não é só baseada, obviamente, na troca de favor. Lembrem também que essa relação é baseada no uso do quê? Da violência, da força física, ou também da violência psicológica em relação ao poder que o coronel exerce sobre o eleitorado. Outro detalhe também, outro conceito que você não pode esquecer, é o conceito também da política do café com leite ou política do café. E o que é essa política café com leite? É a política de alternância do poder entre São Paulo e Minas Gerais. Veja que eu coloquei alternância entre aspas.
Por que isso? Porque lembrem, meu povo, pelo amor de God, pelo amor de Deus, quando a gente fala em política do café com leite, dá a ideia de que essa alternância ela era de forma pacífica, era um acordo tranquilo entre essas duas oligarquias, e não é. Nós temos vários estudos que nos mostram que na política do café com leite havia essa alternância, havia conflitos, havia um atrito entre essas oligarquias. Por que café com leite e por que eu coloquei política do café? Porque também é muito comum a gente vermos na política do café com leite a ideia de que São Paulo é o maior produtor de café e Minas o maior produtor de leite. Mas lembrem, tanto São Paulo quanto Minas eram grandes produtores de café. Por isso que esse conceito pode ser utilizado como política do café. Certo? E lembrem, apesar de ser as duas oligarquias hegemônicas, isso não significa que não houvesse outras oligarquias na região. E aí lembrem, quais são as outras oligarquias? Você tem uma oligarquia poderosa lá no Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba. Então, apesar dessa polarização, apesar desse controle entre São Paulo e Minas, não eram os únicos que estavam no poder. Certo? E, para a gente concluir, nessa aula introdutória, no básico sobre a República Oligarca, você tem que lembrar da questão das eleições, que eram extremamente manipuladas. Por quê? Porque não existia justiça eleitoral. Quem é que fazia a contagem dos votos? As comissões verificadoras, que eram responsáveis pelo que a gente vai chamar de eleições a bico de pena ou degola eleitoral. Por quê? Quando saiu quem contava os votos era a comissão verificadora, que geralmente era formada por pessoas controladas ou a mando do coronel, e aí eles alteravam o resultado das eleições na pena, literalmente na pena. Então apagava ou adulterava o resultado das eleições. Degola eleitoral, nem sempre o candidato que ganhava a eleição era o candidato que assumia diante desse ambiente de fraude eleitoral. Lembre que dentro da fraude eleitoral tinha o quê? Tinha defunto que votava, tinha pessoas que não conseguiam provar que elas eram elas, porque outras pessoas já tinham votado no lugar deles. Então, galerinha, pelo amor de God, quando pensar na República Oligárquica, na questão política, lembra dessa estrutura básica aqui, E aí, essa é a dica que eu dou nessa aula de hoje. Pouco tempo depois, nós voltaremos com outras aulas aí para vocês. Foi boa, valeu. Meu nome é Pablo Sassi, professor de História desse projeto maravilhoso que nos destaca. Valeu.